Acho que ainda tem muito questionamento em torno dessa questão de tipo, pô, o mercado torna o governo refém e quer que o governo controle os gastos, mas isso daí é só uma coisa ali da Faria Lima, que eles ficam chantageando o governo e tal. Explica um pouco dessa dinâmica do por que que o endividamento não pode acontecer do jeito que ele está acontecendo, a trajetória dele está dessa forma, quais são os impactos disso? Pô, o governo tem que se financiar a taxa de juros cada vez mais alta. Acho que tem muita gente que ainda não entende que isso, assim, não é uma questão só do mercado querer ou não, né? Eu acho que isso impacta as pessoas de uma maneira real, né? Na vida ali prática delas mesmo. Se você puder elaborar um pouco sobre isso, eu acho que é legal para a gente quebrar alguns mitos aí. Perfeito. Só queria só complementar um pouco o que o Matheus falou, né, respondendo também a pergunta do Mateuzinho, só para fazer uma cronologia de curto prazo aqui. Quando o Lula foi eleito, ele tinha algumas promessas. E ele está cumprindo as promessas dele. Então, olha, vamos isentar quem ganha até 5 mil, vamos trocar o arcabouço fiscal, o teto de gastos não serve, vamos criar um novo arcabouço fiscal. Então, isso foram promessas de campanha. Ele sempre falava, vou ser responsável com o fiscal, mas o teto de gastos não serve. La garantia sou idiota. Né? Exatamente. Então, esse ano, a gente teve alguns eventos, como, por exemplo, a mudança da meta desse ano e do próximo ano. Então, o governo fez o arcabouço, 8 meses depois, olha, essa meta aqui é irrealista, vamos ter que mudar a meta. 1. 2. Do nada, o presidente da Petrobras foi trocado. Ninguém sabe, por que trocou o presidente? Ele estava até indo bem, né? E trocou e colocou uma outra pessoa a chambrear e o mercado não aceitou. Um terceiro ponto, e para mim foi o dia mais fatídico que consolidou a pior, né? Qual foi o dia que para mim foi o dia que o Brasil entrou nessa dinâmica? A partir de qual data? Foi a sexta-feira do payroll de junho, quando o Haddad teve uma reunião num banco na parte da tarde e naquele dia o dólar passou 5,30. No dia que o dólar passou 5,30, para mim, olha, aqui já deu. E a partir daquele dia eu comecei a falar para os clientes, olha, não tenham coragem de vender dólar, vendam um pouco dólar, porque esse dólar vai subir. Tudo bem, para 6,20 também não imaginava. Então, nós tivemos o evento da mudança do arcabouço, nós tivemos a questão da Petrobras, nós tivemos esse evento do Haddad nesse banco, e a gota d'água, se a gente pode falar assim, foi no dia, acho que 27, né, de novembro, na quarta-feira, quando, olha, nós vamos apresentar um pacote, mas nesse pacote nós vamos também isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais. Ali foi a gota d'água e o mercado perdeu a credibilidade. Por quê? Se a gente for voltar também um pouquinho no tempo, em junho, a IFE, Instituição Financeira Independente, que é um órgão do Senado, aliás, aproveito para mandar um abraço para o Marcos Pestana, que é o presidente da IFE, foi meu professor na Federal de Juiz de Fora, faz um excelente trabalho e todo mundo tem acesso. Em junho, a IFE falava a dívida brasileira vai bater mais de 100% em 2034. Então, de lá até aqui não tem nenhuma surpresa. Por que o mercado piorou tanto? Pela questão da credibilidade. E o governo, como ele está perdendo credibilidade, está numa troca do comando do Banco Central, e o presidente Lula, numa entrevista no domingo, falou, olha, nós vamos resolver a questão do juro no ano que vem, então o juro volta a subir e a desconfiança aumenta. Ou seja, como que o governo se financia? O governo ele vai se financiar no mercado de renda fixa, emitindo títulos pelo Tesouro Nacional, com base numa continha. Você tem agora que a taxa de juro neutra da economia, aquela que você cresce sem gerar inflação, então o desemprego fica razoavelmente estável, você cresce sem gerar inflação, subiu de novo, segundo o Banco Central está em 5%. Então 5 mais 3 de meta de inflação, a Selic seria 8. Essa seria a Selic justa. A gente tem 5% de taxa de equilíbrio, mais 3 de inflação, seria 8. E por que que a Selic pode ir para 18%? A nossa projeção da Wagner Investimentos está em 16%. Tá? Porque há uma percepção horrível da inflação. Se você pega a curva da Ambima de inflação, a inflação está 6,5% para os próximos 10 anos. É mais do que o dobro da meta do Conselho Monetário Nacional. Então, como você consegue se financiar dessa forma? Isso é um problema
que o mercado já sabia há muito tempo, eu estou falando da IFE, mas de relatórios privados também, que a dívida ia passar dos 100% em 10 anos. Que o arcabouço, quando foi lançado, e o Market Maker fez várias entrevistas aqui com, por exemplo, o professor Marcos Mendes, que é um grande crítico e com muita clareza explica isso para todo mundo, que o arcabouço não ia funcionar desde o seu início. Mas se acreditava que desde o lançamento do arcabouço em diante, medidas iam ser tomadas para evitar essa piora da dinâmica. E quais medidas foram tomadas para evitar? Nenhuma. A gente não está com o déficit previsto de 0,25, porque, na verdade, tem uma série de exceções que estão sendo retiradas, como, por exemplo, o socorro do Rio Grande do Sul. Hoje, o PIB do Brasil do ano que vem vai crescer o quê? Uns 2. E o juro real é quanto? 7. Talvez cresça menos. Não, mas vamos falar, se o ano que vem crescer 2, o juro real for 7, e está mais, vamos falar 8 de juro real, 8 menos 2 dá 6. Se você pega a dívida bruta do Brasil, que é 80%, 6 de 80% dá 5. 5 é o número que deveria ser o superávit primário do governo. E qual que é o superávit do governo? Ou qual é a meta fiscal do governo? É o arcabouço, que é 0. Então, o grande problema aqui é o seguinte, e o Josué sabe que eu acompanho há muitos anos o índice do mal-estar econômico, né? Então, o índice do mal-estar econômico é a soma da inflação com o desemprego. É o menor da série histórica. A gente já tem falado isso há bastante tempo na consultoria. Então, olha, a inflação está, vamos falar na meta, eu sei que está um pouco acima. O desemprego é o menor da série histórica. O PIB está crescendo 3. Por que vai ter ajuste fiscal? Como você vai convencer alguém que o filme é um horror se a foto está bonita? É isso aí. Então, o político ele não se convence. E o mercado, o que é o mercado financeiro, né, Faria Lima? Somos nós que faz o seu planejamento pessoal, que guarda o seu dinheiro, que individualmente ou através de gestores, e aqui tem, né, o próprio fundo do Market Maker, os fundos da Empíricos, por exemplo, esses gestores profissionais vão pegar essa poupança da população e vão aplicar. Esse que é o mercado financeiro. O mercado financeiro é a soma da poupança dos indivíduos, que fazem um sacrifício hoje para amanhã ter renda. Não é especulação, não é nada disso. E todo mundo que está fazendo a gestão do dinheiro, ou que estuda um pouco mais o mercado, está vendo que o filme é horrível. Já sabe o que vai acontecer. E aí, como que o governo se financia numa situação dessas? Se ele pode não pagar. Então, é por isso que esse juro está indo para patamares realmente quase inimagináveis. Uma Selic de 15, 16, que a gente vai comentar daqui a pouco mais um pouco sobre isso, complica totalmente o cenário, né? Se eu puder pegar duas coisas que você falou que eu achei muito interessante. A primeira é essa separação que a gente está vendo agora, que é uma foto boa, que é a economia crescendo, e a inflação ali... Daí tem um ponto interessante, né? Que o Lula trata como 4,5 como sendo a meta. A meta é 3, na verdade. Meta é 3. Então está acima da meta, né? Você tem essa banda de aceitação para acomodar choques, que você porventura não possa antecipá-los. Mas aqui você está trabalhando já no limite do possível. E do arcabouço também na meta. Não, no piso, mas... Exatamente. 0,25% de déficit, né? Por cento do PIB de déficit ajustado. Porque seria maior, não fosse a outra despesa. E você tem essa diferença, então, do mercado financeiro que está antecipando o filme ruim, e lembrando, ele está antecipando de maneira estressada, não porque ele é especulativo e histérico, né? Não é que não haja especulação na margem, mas é importante lembrar que ele já viu esse filme antes. A gente já viu esse filme antes, e a gente tem exemplos internacionais, como você citou, Matheus, que era justamente o que nos traz essa percepção de vamos resolver pela inflação. Vão resolver esse problema pela inflação e isso daqui vai estourar. Exato. Esse é o medo. E daí você tem essa diferença. O andar de baixo e o andar de cima. O Michael Hartnett do BofA fala Main Street contra Wall Street. O pessoal da WHG fez a 25 de março contra a Faria Lima, porque você tem a percepção da economia real, que ainda está forte, e o que está sendo antecipado para depois, que é uma economia de maior taxa de juros, um câmbio maior, uma inflação maior. Então você está desacelerando, consequentemente você sobe o desemprego, você muda a dinâmica que a gente está vendo. Então a gente estaria num pico de otimismo de economia real e o mercado financeiro já está precificando uma desaceleração da economia. Então você tem essa diferenciação e você vê que o discurso político não é razoável com essa conexão, né? Porque eles justificam o momento para falar que não vou fazer o ajuste porque olha como está beleza, como está bonito.
Na verdade, pelo contrário, né? Você estaria antecipando exatamente isso. E vende como se fosse as mil maravilhas ad eterno, que não necessariamente é verdade. Né? Não necessariamente. Poderia ter até sido, não fosse a trajetória de eventos, né? Adicionaria até né? Que o mercado começou, você colocou em ordem, né? Ali no meio teve também as frustrações com os relatórios bimestrais de receitas e despesas primárias, em que o governo precisaria, para honrar justamente as promessas que ele estava fazendo para a meta de 2024, contingenciamentos e bloqueios adicionais, o que ele não fez, né? Ele foi empurrando com a barriga, até não poder mais, né? Mostrando que ele está trabalhando com o limite, né? Ou seja, ele vai trabalhar com o limite da meta de inflação, a banda superior, ele vai trabalhar com o limite inferior do déficit sempre, e ele está projetando para frente, o que a revisão de meta, ele está projetando para frente, conseguir 0,5% do PIB de 26. superávit em 26. Ano de eleição. E ano de eleição, sendo que a necessidade é quanto? 5 pontos. Essa conta Mas não o fecha. que aconteceu lá em 2016, quando o Temer acabou assumindo? A necessidade de um superávit primário era em torno de 2%. Não era muito mais, 2,5%. Então, e você estava com déficit. Mas aí você entra com o governo que fala, olha, chamou o Meirelles, né, colocou um excelente presidente de BC. Que nos desejou boa sorte que nos desejou boa sorte depois. Que nos desejou boa sorte depois. Mas a equipe fez, olha, o que a gente precisa fazer para corrigir? E era só um superávit de 2,5%. Eu falo só porque hoje está indo para o dobro. E o professor Marcos Mendes também, muito brilhantemente, comentou, né? O Brasil já fez um ajuste de imposto violento desde a Constituição, né? De 20% para 30%. A dívida dobrou. Como é que vai fazer agora? De onde vai tirar dinheiro? Então, como que você vai fazer esse ajuste tão grande? Precisa de voltar a ter confiança para que o juro real futuro esperado caia. Para que a perspectiva de inflação de 10 anos não fique perto de 7. É que está na curva da Ambima. E o Conselho Monetário fala em 3. No limite, 4,5. A gente está muito acima do dobro do centro da meta da inflação. Então tem que ter alguém com confiança, tomar medidas que tragam confianças para que... Foi o que aconteceu com o Temer. Automaticamente, quando assumiu, os prêmios recuaram, o juro caiu, o dólar caiu, e, naturalmente, a bolsa acabou subindo, porque você teve um choque de confiança. No momento, a gente está sem confiança. E numa transição aqui de Banco Central, saindo uma pessoa com muita confiança e entrando uma com pouca confiança. Eu queria só fazer uma retificação aqui. O Roberto Campos Neto tem 70% de pessoas que confiam muito nele. O Haddad, 3%. E o Galípolo 5. Quando você soma o que confia muito e mais ou menos do Haddad e do Galípolo, é que dá 70. Tá? Eu falei aqui o contrário. O Galípolo tem 55% de pessoas que não confiam nada nele e o Haddad 75% que não confiam nada. Quer dizer, é uma proporção, só corrigindo o número aqui, que de cabeça a gente acaba confundindo. Desculpa. Mas assim, é descomunal. Então está saindo alguém que tem uma grande confiança do mercado, entrando um presidente de BC com pouca confiança, e a equipe econômica, infelizmente, essa é a percepção que passa. Não sou eu que acho, é a percepção do mercado. E como é que você corrige isso? Então, o presidente precisa, em algum momento, de tomar alguma atitude. Saiu uma pesquisa da Atlas em que, em agosto, 46% das pessoas achavam que a gestão de inflação do Lula era ruim ou péssima. E agora, de 18 a 25 de novembro, pulou de 47 para 56. Subiu 9 pontos a percepção de uma inflação ruim ou péssima. Estava até revendo relatórios nossos. Em 8 de fevereiro, nesse relatório WMM que vocês comentaram, eu falei assim, olhando o passado como guia, a inflação vai subir. No dia 18 de março, no relatório, eu escrevi assim, a inflação vai fechar o ano em 4,5. Já tinha essa visão que a inflação ia piorar, porque você pegava vários indicadores, essa inflação aqui ela não vai nunca convergir e ela vai subir. Então, a gente tinha muita convicção que essa inflação ia subir. Imagine agora, tomamos uma outra Max, mais 10% no câmbio, onde a velocidade de
passagem da inflação vai ser mais rápida, vai virar o ano, a turma já vai corrigir as tabelas. Uhum. E quando chegar IPTU, IPVA, matrícula escolar, um monte de coisa subindo, inclusive a carne, que era uma promessa de campanha, tudo subindo, tudo ficando caro. Imagina uma pesquisa em março. Esses 57 vão para quanto? E mais, se é verdade que hoje a gente tem o menor índice de mal-estar da história, por que a popularidade do Lula está caindo? Se o índice é o máximo, por que a popularidade dele está caindo? Quer dizer, o que vai acontecer daqui a 90 dias? Qual a atitude do governo? Quando, provavelmente, daqui a 90, 120 dias, a popularidade cair mais? Porque do jeito que está, a crise de confiança continua. Eu só não sei se isso é... Essa resposta é boa, né? Não, porque se fazendo o que ele fez, com o PIB crescendo, com tudo, com inflação controlada até então, ele não foi capaz de ter uma aprovação relevante, o que ele vai fazer para ter uma aprovação maior, né? Porque acho que... Já pensando em 26, já. E já pensando em 26. Acho é. que o próprio anúncio de pacote fiscal feito pelo Haddad já foi uma campanha política, né? Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, ó, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!